pessoal, tô com muita saudade de vocês, do dia que a gente volta a se ver, que as aulas transcorram, né, como antes, e que a gente mata a saudade. A tia Alva tá ajudando muito, né, eu tô passando as matérias, ela tá dando pra vocês, mas eu tô com medo de vocês não estarem conseguindo entender o conteúdo de história, então vou tentar dar uma ajuda, tá bom? Tentar fazer de uma maneira bem assim, diferente, para ver se vocês entendem, se eu consigo realmente ajudar vocês. É difícil ficar gravando, porque a gente precisa de vários recursos. A gente não está na escola, não tem... os recursos que a gente tem na escola, né? E não tem folha, a gente não tem tinta. Então não vou conseguir ficar gravando sempre aula para vocês, tá bom? Mas eu vou tentar ajudar vocês. Bom, como eu estou preocupada com o conteúdo de história, vamos imaginar algumas coisas aqui em relação à história, né? A gente está no Brasil, a gente vive no Brasil, nosso país é o Brasil, nós somos brasileiros, né? Continente americano. O Brasil situa-se no continente americano. E nós falamos língua portuguesa. Nosso povo é uma mistura de etnias, do negro, do índio, do africano, né? Do europeu. Mas por quê? Que essa mistura tão grande de etnias no nosso povo, né, marcado por essa mistura tão grande de etnias, por que a gente fala língua portuguesa? Por que o nome do nosso país é Brasil? Para entender isso tudo, a gente não pode ficar preso no ano de 2020. A gente tem que fazer uma viagem no tempo. Então é isso que a gente vai começar a fazer agora. E a gente vai fazer uma viagem no tempo e também uma viagem no espaço. Essa viagem no tempo, a gente vai voltar para o século XV. Qual século que nós estamos hoje? Nós estamos no século XXI, ano de 2020. Século é um período de 100 anos. E a gente vai voltar para o século XV, período de 1401 a 1500. Será que naquela época a vida era igual à vida que a gente vive hoje? A vida era igual hoje em dia? Hein? Será? Bom, vamos pensar. No século XV não existia o quê? Energia elétrica. Os meios de comunicação não eram como os que a gente tem hoje, né? Os meios de transporte também não eram como os que a gente tem hoje. Bom, meios de comunicação não eram como os que a gente tem hoje. Meios de transporte não eram modernos como os que a gente tem hoje. Não existia energia elétrica. Peraí. Se não existia energia elétrica, as pessoas deviam passar por algumas dificuldades. Entre essas dificuldades que as pessoas passavam comparado com a nossa época de hoje, o que a gente vai focar um pouco hoje aqui é como que as pessoas conservavam os alimentos. Será que era tão fácil conservar os alimentos? Os meios de transporte não eram tão desenvolvidos quanto os de hoje. E os meios de comunicação eram tão desenvolvidos? Não, claro que não. A gente está voltando séculos no tempo, né? Hoje em dia, apesar de não ter viajado ainda por todo o planeta, a gente sabe de todo o formato do planeta. A gente sabe que a Terra é redonda. Levemente achatada nos polos. Peguei essa bola para representar o planeta, mas não é o melhor objeto para representar, né? O melhor seria uma laranja. Mas a gente sabe que a Terra é arredondada. Depois a gente vai voltar aqui na nossa Terra improvisada. A gente não viajou ainda por todo o planeta, mas a gente sabe dos continentes, né? Apesar de não ter viajado, a gente sabe os continentes são as grandes massas de terra, que a gente tem o continente americano, o continente africano, a África, o continente europeu, o continente asiático, a Oceania, a Antártida, né? Os oceanos que banham o planeta. Apesar de não ter ido ainda para outro país, por exemplo, né? Meu exemplo, eu sei todos os continentes e posso conhecer alguns países através de quê? De fotos, de notícias que passam na televisão, na internet, porque os meios de comunicação são desenvolvidos, né? Mas a gente está voltando para uma época que não era assim. A gente está voltando para uma época, 1401, 1500. A gente já sabe que naquela época não era tão fácil assim viajar. Então,
a gente vai falar muito hoje sobre a Europa, sobre o continente europeu. Ó. A gente vai falar muito sobre a Europa, a gente vai falar muito sobre a África, a gente vai falar muito sobre a Ásia, e a gente vai falar um pouquinho da América também, tá? O pessoal lá da Europa, o europeu, que é o que a gente vai estudar mais para poder entender o Brasil, eles não tinham noção de todo o planeta. O planeta não era ainda todo conhecido. Qual era a parte que era mais conhecida? Era a parte da própria Europa, onde o europeu vivia, a parte acima aqui da Ásia, uma parte aqui da África, a parte de baixo ainda não era conhecida. E a América, lembra que as viagens eram difíceis, que eu falei para vocês? Então, ó, sair daqui da Europa e chegar na América, hoje em dia a gente consegue fazer isso facilmente, através de navios ou através de aviões, né? Mas naquela época não era assim. Os barcos não eram tão modernos, existiam navios, existiam embarcações, existiam, mas eles eram levados pelo vento, eram as caravelas, e não existia avião. Então, o europeu, que é o povo que a gente vai estudar bastante hoje, não sabia da existência da América, da Antártida, da Oceania, né? E se essas viagens eram difíceis, as pessoas acreditavam que o mar era um lugar perigoso, porque aquilo que a gente não conhece, as viagens de um lugar para o outro, né? Ó, falei para vocês ó, que eles não sabiam da América, porque as viagens deles costumavam ser por aqui, ó, Europa, Mar Mediterrâneo, né? Ó, esse pedaço aqui, ó, que é por onde eles mais viajavam, tá? E mesmo assim o mar era o desconhecido. Aqui tem um pedacinho, né, do mar, mas o mar era o desconhecido. Essa parte daqui, ó, eles não tinham ido ainda, por volta de 1400, 1400 e alguma coisa. Então, o que eles acreditavam que poderia haver no mar? Monstros muito perigosos que poderiam destruir as embarcações. Por que será que eles acreditavam nisso? Porque quando eles começaram a viajar pelo mar, vários barcos saíram e não voltaram. Se não voltaram, pode ter sido por quê? Por conta de tempestades, por conta de perigos, de piratas, né? E alguns navegadores que voltavam poderiam o quê? Aumentar os perigos, para se vangloriar, que foram valentes. Então muitos diziam o quê? Que encontraram monstros, que as viagens foram perigosas, né? Muitos diziam até que a água fervia, a água do oceano poderia destruir o navio, e esses monstros já estavam acostumados a aquela água, poderia engolir os navegadores. Então, o mar era desconhecido, era temido. Hoje em dia já não é mais pra gente. Mas eu tenho medo de praia, eu tenho medo do mar, tia. Tá, mas a gente não vai imaginar que tem um monstro ali para pegar a gente, né? Naquela época, lembra que eu falei que eles não tinham geladeira? Que era difícil conservar os alimentos? Muitas vezes, quando eles iam comer as carnes já estavam com um gostinho assim meio que passado. Então, eles usavam produtos que hoje facilmente a gente encontra no mercado, né? O povo lá da Europa. A gente vai falar de que povo especificamente? De que país? Portugal, país que a gente mais vai falar hoje. Espanha, tudo da Europa. E Itália. Eles tinham muita dificuldade para conservar. Todo o povo tinha dificuldade para conservar a carne, né? Tinham técnicas para conservar a carne. Colocar vinagre, colocar sal, né? Deixar pegar um pouquinho de sol, uma carne até defumada. Eu não entendo muito disso, muito de cozinha, mas tinha ali uma técnica para conservar. Mas mesmo assim a carne poderia passar um pouquinho. Então o que eles usavam para disfarçar aquele gostinho da carne passada? Usavam temperos. Só que esses temperos, eles não eram produzidos na Europa. Eles eram produzidos na Ásia, na região das Índias. Para chegar até a Europa, era um caminho bem longo, numa época em que as viagens eram perigosas, né? As pessoas tinham medo. Que produtos eram esses que eles usavam para temperar? A pimenta, que hoje em dia a gente encontra muito fácil, em qualquer mercado que a gente vá, a gente encontra. Naquela época não era fácil, lá né, a gente está indo para a Europa. Naquela época não era fácil, porque era produzido em outro continente e as viagens eram muito difíceis. Canela, que a gente usa hoje em dia para temperar várias coisas, né? Canjica,
mingau, arroz doce, a canela em pau, o cravo, que a gente encontra nos docinhos quando a gente vai às festas, o gengibre, que é muito bom. Quem está querendo emagrecer, o gengibre acelera o metabolismo, né? Ele tem também propriedades anti-inflamatórias, é bom para a garganta. Hoje em dia a gente encontra tudo muito fácil no mercado. 2 e pouco cada potinho desse, R$ 2 cada saquinho desse, é tudo muito fácil de encontrar, não é tão caro assim, né? Só que naquela época, o pessoal da Europa comprava esses produtos 10 vezes mais caro do que custou a produção deles. Por que custava 10 vezes mais caro? Porque, olha, ia de um continente para o outro, numa época em que as viagens eram difíceis, tá bom? Eles eram produzidos apenas nas Índias, ficam lá na Ásia.